pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o fundo HSML 11, HSI Malls, tá? É um fundo imobiliário de tijolo que possui em seu portfólio shoppings, tá? Shoppings de expressividade, né? Eles exercem o controle desses shoppings, né? Com participação sempre acima de 50%. Nos empreendimentos no qual eles participam, tá? Eles são donos, né, de mais de 50%. Esse aqui é o site de RI deles, né, que você pode acessar digitando esse endereço, né, ou simplesmente pesquisando no Google, RIHSML11, tá bom? Antes de começarmos o estudo, eu vou deixar o disclaimer aqui na tela, tá? Que não se trata de uma recomendação de investimento, é apenas um estudo acadêmico, então eu vou olhar para o relatório da administração, né, o relatório do resultado de novembro de 2024 com um olhar contábil, com um olhar técnico, tá? Em hipótese alguma, você deve tomar como uma orientação para que você invista nesse fundo, certo? O nosso objetivo aqui é estudar os resultados desse fundo imobiliário, tudo bem? Dito isso, né, com o disclaimer feito, então agora eu vou navegar no site do GRI, do HSI Mall, Malls, né, para a gente dar uma olhadinha no portfólio dele, né, ver o portfólio do fundo, né, o que eles têm dentro desse fundo imobiliário, né, quais são os empreendimentos, né. Então aqui você pode observar que é um portfólio extenso, né, de shoppings, né? Então você tem o shopping Granja Viana, né, no qual eles têm 51% de participação, né? Ele é um imóvel com uma vacância geralmente baixa, tá? Historicamente baixa, né? A maioria dos shoppings gira em torno de 86% a 95% de ocupação, alguns estão praticamente todos ocupados, que é o caso do Iguatemi, né? O público que eles atendem é o público A e B dentro desse shopping, né? Basicamente, tá? O Super Shopping de Osasco, com público-alvo A e B, né? E o Shopping Pátio Maceió também, com público B e C, eles têm 70% de participação, e o Shopping Metrô Tucuruvi é um dos mais emblemáticos, porque esse shopping eles controlam 100%, né? Ele fica numa região bem localizada, fica perto do metrô, né? E eles atendem público A, B e C, tá bom? E o Via Verde Shopping também é um dos shoppings que eles investiram, tá? Que fica no Acre, né? Se não me falha a memória. Então eles têm 96% de participação e atendem os públicos A, B e C. O Shopping Paralelo em Salvador, um pouco mais de 50%, público A e B atendido, e o Shopping Uberaba com 100% público A e B atendido. Então, nós podemos observar que é um fundo imobiliário que ele tem um portfólio robusto de shoppings, né? E nós sabemos que o shopping, ele por si só, a atividade em si, ela é extremamente resiliente, porque o shopping ele deixou de ser um local onde tem apenas lojas, né? Ele se tornou um centro de conveniência, onde você leva os seus filhos para passear, onde você tem opções de entretenimento, é um local seguro, tem estacionamento, tem ar-condicionado, você pode se alimentar, então tornou-se um centro de lazer. Então o shopping é resiliente por conta disso. As famílias gostam de levar seus filhos para passear no shopping, as famílias gostam de estar no shopping, né? E abrindo um pouquinho mais o portfólio deles, né? Aqui você tem algumas fotos, né, do shopping Granja Viana. Se não me falha a memória, eu acho que a JHSF que divide o controle com o HSML, né, com o HSI Malls do shopping Granja Viana, não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso. Então aqui tem as fotos, né, a localização dele, né, do shopping, fica ali na Raposo Tavares, né, em Cotia. Tá? Tem um total de 159 lojas, sendo 56 âncoras, 26 satélites e 18% de mega lojas, né? Que é a área bruta locável. Então depois você dá uma olhadinha no Instagram, pesquisa no site deles para navegar e conhecer um pouquinho mais do shopping, tá? O Super Shopping de Osasco também
é um shopping famoso que fica ali na região de Osasco, tá? Perto do bairro dos Autonomistas, né? Na Avenida dos Autonomistas. Então aqui tem uma fotinho deles. Eles têm 50% de lojas âncora, 36% de lojas satélites e 12% de mega lojas. Então, tem restaurante, tem cinema. Se não me falha a memória, tem shopping que está até faculdade. Eu não sei se é o Granja Viana, se é o Via Verde. Depois eu vou dar uma olhada. Tem faculdade dentro, né? Aí entra no site para você ver, para conhecer o shopping, tá? Cada um dos shoppings. É importante você conhecer o portfólio do fundo imobiliário no qual você está investindo, tá bom? O Shopping Pátio Maceió também, né? Que fica ali na cidade universitária, né? Você tem 73% de lojas âncora, 18% de lojas satélites e 9% de mega lojas, tá bom? O Shopping Metrô Tucuruvi, que tem uma arquitetura bonita também, depois você pode entrar no site deles, é um shopping movimentado, ele fica praticamente, ele é integrado, né, com o metrô, o que facilita muito a circulação de pessoas, né? Então é um shopping bem famoso aqui em São Paulo, assim como o Shopping Santa Cruz. Vale a pena depois você dar uma olhadinha no site. Se você estiver em São Paulo, vale a pena você conhecê-lo também. O Via Verde Shopping, que é um shopping muito grande, tá? Ele tem uma área extensa, né? Ele fica na cidade do Rio Branco, né? De Rio Branco, né? No Acre, como eu coloquei, são um total de 100 lojas. Tem 74% de lojas âncoras, 22 satélites, 4% de mega lojas, tudo bem? O shopping Paralela em Salvador também é um shopping extremamente movimentado. Ele é um shopping grande que está bem localizado ali no bairro de Alphaville, né, em Salvador. Tem 258 lojas, 71% âncoras, 24% satélite e 5% mega lojas, tá? E o Shopping Uberaba, né, que é um shopping relativamente grande também, numa cidade movimentada, ali no próximo de Goiás, né, em Uberaba. Tem 188 lojas, sendo que dessa composição, né, desse total de lojas, 71% são âncoras, 24% são lojas satélites e 5% são mega lojas, tá bom? Então esse é o portfólio do fundo. Então agora, na data de hoje, né, a cota do HSML 11 ela está custando, né, R$ 72,28, uma variação negativa de 0,54%, o IFIX também operando em baixa de 0,27%, em função justamente da decisão do Banco Central, né, através do Copom, em aumentar a taxa de juros, né, a Selic em 1%. Tá, na data de ontem. Então, hoje a Selic é 12,25%, né? Isso já era esperado pelo mercado, os analistas já esperavam um aumento entre 0,50%, 0,75% até 1%, isso já estava precificado, né? E nós sabemos que os fundos imobiliários eles são sensíveis ao aumento da taxa de juros por conta da alavancagem, né, de alguns fundos imobiliários. A maioria das dívidas desses fundos são indexadas a CDI, que oscila proporcionalmente à taxa Selic, né? É praticamente o mesmo percentual, e o investidor ele começa a fazer algumas contas, né? Então, investir num Tesouro Selic a 12,25%, você tem praticamente garantido aí 1%, né, de rentabilidade por mês, né? Então eles acabam mudando o portfólio, né, das suas carteiras. Eles preferem ir para o Tesouro Selic, investir numa renda fixa para poder garantir essa rentabilidade, tá bom? Mas isso faz com que os investidores de fundo imobiliário olhem para os fundos e percebam um desconto, né? Percebam que há um desconto, né? Então, a maioria dos fundos imobiliários, se salvo engano, todos os fundos imobiliários na data de hoje estão negociando abaixo do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Que eles negociam na bolsa, eles têm um valor na bolsa menor do que de fato eles valem, do que de fato eles têm de portfólio físico. Então é como se você estivesse comprando um imóvel com desconto. É basicamente isso, tá bom? E aí eu vou entrar em alguns indicadores financeiros, né, e econômicos
de rentabilidade, né, do HSML11. Então, eu estou aqui no site do Investidor 10, né, a cotação atual do HSML11 está em R$ 72,31, ele tem um yield de 13,05%, então perceba que o dividend yield está acima da Selic, né, com a vantagem do fundo imobiliário não sofrer incidência de imposto de renda. Então, o rendimento pago pelo fundo imobiliário, ele não tem incidência de imposto de renda, do contrário do Tesouro Selic, por exemplo, que sofre tributação regressiva de imposto de renda. Como eu falei, o HSML11 está negociando abaixo do valor patrimonial, ou seja, ele tem um desconto aqui de mais de 30% do que ele de fato vale, né? Então ele está negociando na bolsa com um valor menor do que vale o portfólio físico dele. Tá? Tem uma liquidez alta, tá bom? Alta, né, considerável, né, uma variação negativa de 12,51% nos últimos 12 meses, né? A gente consegue visualizar isso no gráfico, tá? De cotação, né, do HSML11. A rentabilidade dele é negativa, porque já era conhecido que o Banco Central ele ia aumentar a taxa de juros, né, para poder controlar a inflação, né, mediante a situação fiscal do Brasil, né, que o arcabouço, apesar de ser uma ideia positiva, ele não agradou o mercado financeiro, né, então existem algumas perguntas no arcabouço que estão sem respostas, então essa política expansionista do governo federal em dar crédito, né, em dar rendas para as pessoas, isso gera reflexo, né? O reflexo é a inflação. As pessoas com mais dinheiro, elas gastam mais, consequentemente a inflação sobe. Então, apesar de você ter alguns indicadores que são positivos, né, como o PIB, por exemplo, que está subindo, né, o mercado de trabalho está aquecido, a taxa de desemprego ela vem caindo, mas isso vem acontecendo não porque o Brasil é produtivo e eficiente, não por isso, é porque existe o estímulo, tá? Então, é mais ou menos assim, você imagina que você vai para academia, você vai fazer um treino para poder ganhar massa corpórea, você pode fazer o treino, né, treinar todos os dias, ter uma alimentação saudável, de maneira que estimule o seu organismo a aumentar a massa muscular, né, e fazer dessa forma, né, ou fazer uso de anabolizante. Então, eu sei que é um pouco grosseiro isso que eu estou falando, mas é o exemplo que eu estou tentando te trazer. Então, o governo federal, ele, na verdade, ele tenta estimular a economia através de subsídio, através de injeção de dinheiro, né, de aumentar a renda dos mais pobres, né, dos trabalhadores, né. Então, esse pacote de corte de gastos, ele foi positivo, mas teve um bode na sala, né? Então, essa isenção de R$ 5.000 de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, do ponto de vista social, é legítimo. Eu vejo que é positivo isso, mas isso fará com que a inflação ela aumente. Não tem jeito, você está contratando inflação. Quando você aumenta a renda do trabalhador, o governo contrata inflação futura. E aí o mercado ele reage da forma como ele vem reagindo, que é bolsa em queda, dólar subindo, né? Agora o dólar caiu um pouco, porque como aumentou em 1%, né, a taxa Selic, o investidor ele começa a comprar renda fixa no Brasil. Então tem um fluxo de entrada de dólares, né? E aí o Banco Central ele tem que agir, né, para poder controlar esse fluxo de dólares, né, para evitar que tenha essa oscilação tão brusca, né, na cotação da moeda, tá? E aqui alguns dados, né, do HSML11, né, que é a razão social, né, ele tem um CNPJ, né, é bom lembrar que o fundo imobiliário ele é equiparado a uma empresa, né, como eu falei naquela aula explicando o que é fundo imobiliário. O fundo imobiliário, na verdade, ele é um grande ele é detentor, né, dos imóveis e ele funciona como um condomínio. Então, qualquer investidor pode comprar cotas desse fundo imobiliário, ele passa a ser dono desse imóvel, a fração das cotas que ele adquiriu, tá? O público-alvo
desse fundo imobiliário é geral, então você não precisa ser um investidor qualificado, não precisa ter acima de R$ 1 milhão aplicado, né? O mandato é para renda, né? Então eles não têm o objetivo de obter ganho de capital, tá? O segmento é shopping e varejo, é um fundo de tijolo, o prazo de duração é indeterminado, a gestão é ativa, você tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano, que não é uma taxa muito alta, tá? A vacância está girando em torno de 4,50%, a vacância é o que tem de espaço vago, né? Então você vê que quase 100% dos imóveis do HS Malls estão ocupados porque são shoppings de boa qualidade, bem localizados, né? E o lojista ele quer estar ali, ele quer participar desse grande negócio, né? Então você vê que o valor patrimonial por cota é 107,71. Tá vendo? Na verdade ele está sendo negociado a um valor bem abaixo, né? Então ele está sendo negociado a 72,31. Então, de patrimônio, ele valeria isso por cota. Então tem um desconto, né? Ao comprar o HSML 11, você está comprando um imóvel com desconto. E isso precisa ficar claro, tá? Então é uma oportunidade. Então, se você enxerga o fundo imobiliário como um dispositivo para que você gere renda recorrente, né? Para que você tenha recorrência em recebimento de aluguéis, faz sentido, né? Esse desconto aqui, né? Tudo bem? Então, o valor patrimonial do fundo hoje está em 2,24 né? Bilhões de reais, tá? Aí você traz algumas comparações, né? A comparação do desconto, né, do valor patrimonial, você vê que a média de desconto no setor, né, de shopping é 0,71, o HSI tá com 0,68, ele é um pouquinho mais descontado porque ele tem uma alavancagemzinha um pouquinho mais alta, daqui a pouco eu vou mostrar no relatório de novembro, tá? Mas eu queria só te passar um panorama geral, né, para você conhecer o fundo imobiliário, tá vendo? Então ele está com yield por mês aí de 1,11, nos 3 meses 3,32, 6 meses 6,64 e nos 12 meses 13,05. Então, de novo, hoje você tem um Tesouro Selic pagando 12,25 e você pode comprar cotas do HSML 11 com esse dividend yield. Isso aqui pode ser que sofra alteração? Pode ser, mas mediante o histórico de vendas, né, o portfólio do imóvel, então a gente espera que fique mais ou menos com esse yield aí durante esse tempo, tá? Então, em termos de indicadores, o que eu queria trazer é isso, tá bom? Então você vê que ele paga mensalmente, né? Cotas de o rendimento, né, que é o aluguel, tá? Por cota ele está pagando esse valor, 0,80. E eu queria agora trazer para vocês o relatório de novembro, tá? Como eu expliquei na aula anterior, né, sobre fundos imobiliários, você deve se cadastrar, se você tiver interesse no HSML 11, você deve se cadastrar no site de RI deles, tá? Para vocês receberem os comunicados do fundo e fatos relevantes, tá bom? Inclusive, quando ocorre o fechamento do relatório, eles encaminham por e-mail o link para que você tenha acesso a esse documento, tudo bem? Então, esse aqui é o relatório de novembro, tá, do HSML 11, né? A gente fala um pouquinho da política qual que é a política e o objetivo do fundo, tá? Você já sabe que ele é voltado para a renda, tá bom? Essa aqui é a gestora, né, que faz a administração, e a gestora e a administração do fundo, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque isso você pode consultar com mais calma, tá bom? Para a gente não deixar a aula muito longa. Então, no mês de novembro, você viu que o desconto ele permaneceu, agora está mais acentuado, né? Por conta da Selic, né? Que subiu ontem, né? Com a divulgação da ata do Copom, né? Então, esse desconto ele foi ampliado, né? Então, aumentou o desconto. Então, isso aqui já não está mais isso hoje, né? Mas ainda assim existe um desconto, tá vendo? Então o dividendo, né? A distribuição de dividendo é 0,80 por cota, né? Então 80 centavos por cota. O número de cotistas hoje do HSML 11 está por volta de 195 mil cotistas, tá? Esse é o número de cotas disponíveis, tá bom? Aí aqui fala um pouco
os comentários, né, do gestor, né, que depois você pode dar uma olhadinha com mais calma, mas aí fala da política monetária, né, da postura do Banco Central, de exercer o controle mais rigoroso da inflação, que é papel dele exercer isso mesmo, né? Ele precisa cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e ele lança a mão do aumento na taxa de juros para fazer esse controle, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha com mais calma na posição, né, no entendimento da gestão a respeito do cenário econômico, tá bom? Esse aqui na verdade é como se fosse a DRE, né, do fundo imobiliário, né? Então aqui é importante a gente mencionar, né, que às vezes o investidor, as pessoas que têm interesse em comprar o fundo imobiliário, não é que você recebe o aluguel, você não recebe o aluguel do imóvel, você recebe o resultado dessa operação. E eu já vou te explicar onde eu estou querendo chegar, né? Então você tem a receita imobiliária, né? Tá vendo? A receita imobiliária de novembro do HSI Malls foi 32 milhões, tá vendo? 502.444, tá? E aí o que acontece? Essa receita imobiliária, ela é proveniente de receita com aluguéis e de ganho de capital com vendas, tá bom? Aí você tem um total de receita financeira, que é o que o fundo pode ganhar com rendimento de aplicação financeira, e você começa a descontar as despesas, que é a taxa de administração, a taxa de escrituração, a taxa de gestão, a taxa de performance, despesa financeira, outras despesas, que vai dar um resultado operacional. Aí perceba que esse número aqui, ó, é diferente desse número, tá vendo? Esse número aqui é de fato o que foi oferido com o negócio, tá? Que é a receita com aluguel com ganho de capital. Só que aí você deduz as despesas, porque precisa ter uma gestão por trás disso, para chegar num resultado operacional. Aí a partir daqui é que é feita a distribuição, certo? Aí você divide esse resultado pelo total de cotas, você chega no total de rendimentos por cota. Então, na verdade, não é que você recebe um aluguel, tá? Você vai receber um rendimento dessa operação. Tá? Então é muito difundido, o fundo imobiliário paga aluguel, realmente recebe aluguel, realmente é isso, mas agora eu preciso que você entenda, né, esse conceito, que na verdade não é que você vai receber diretamente o aluguel, você vai receber o resultado da operação. Pode acontecer do fundo imobiliário dar prejuízo? Pode acontecer, tá? Mas não é o que se espera, tá bom? Então existe esses indexadores aqui, ó, a taxa de administração, a taxa de escrituração, ele varia de acordo com a receita, é um percentual. Então teoricamente não se espera que dê prejuízo, tá bom? O que se espera é que o fundo imobiliário ele apresente lucro para distribuir o rendimento da operação no mês, tudo bem? Então é importante você entender isso, que na verdade o que você recebe são rendimentos, não são aluguéis, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou manda um e-mail para mim, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Então tudo bem, aí vamos lá. Então aí você tem a projeção de dividendos, né? Então eles têm um planejamento, né, de quanto que, para os próximos 12 meses, quanto que eles estão esperando, né, com base nos contratos que estão assinados, com as manutenções preventivas, as melhorias que vão ser feitas nos imóveis, né, eles têm uma expectativa de distribuição de dividendo, então eles estão esperando aí por volta disso, de 0,82 a 0,80, tá vendo? Então, basicamente esse o histórico do HSI, né? Ele vem pagando esses rendimentos aqui. Aí, se você olhar a rentabilidade, né, do HSML 11, você vê que ele perde para o CDI, né? Isso faz com que o investidor, né, fale, então é melhor eu comprar uma LCA ou comprar um tesouro Selic, né, como eu comentei, do que investir em fundo imobiliário. Não necessariamente. O investidor do fundo imobiliário, ele pensa na renda, né, ele pensa na renda recorrente, em receber esse rendimento, tá? Então, é da natureza, né, do investidor imobiliário ele olhar isso, do fundo imobiliário, tá? Ele está preocupado em comprar mais cotas, então ele olha para uma cotação do HSI aí, girando em torno de 78, ele vai querer comprar mais, né? Tem um desconto, ele vai aproveitar para comprar mais cotas para contratar a renda futura, é basicamente isso, tá bom? A liquidez do fundo, né, ou seja,
como ele é líquido, né, o volume diário de negociação na Bolsa de Valores é altíssimo, ele está 100%, ele está presente em 100% dos pregões, então todo dia tem gente negociando cotas do HSML11, tá? Isso já vem desde a época do IPO, então assim, é bem tranquilo, é um fundo líquido, dá para você entrar e sair a hora que você entender que seja melhor, né? É fundamental que você sempre busque assessoria especializada junto à sua corretora, tá? Converse com o seu assessor de investimentos se você tiver, para que você consiga tomar as melhores decisões, ou você vai estudando também e tomando as decisões sozinho, né? Assim como eu venho fazendo, tá? Então, como eu falei, ele é um fundo líquido, né? Aí aqui, esse talvez seja o principal, esse é o principal ponto de atenção do HSML11, né? Que é a alavancagem, tá? Então, como eu falei, ele tem uma dívida, tá? Uma dívida relativamente alta, tá? Que está indexada a IPCA, tá vendo? Mais 7,25, que é uma taxa considerável, né? A CDI mais 2,75. Então, assim, existe uma dívida, essa dívida ela está mapeada e a alavancagem é de 20%. Então, aí você vai falar assim para mim, a alavancagem está alta? Está alta, tá? Mas só que existe o lastro do imóvel, tá bom? Então, você tem que olhar para a alavancagem? Tem que olhar, mas só que você pode fazer o fluxo de caixa descontado, ver como que vai ficar o caixa do fundo nos próximos 12 meses, ou dentro desse período aí que tem essa obrigação. Então você vê que são obrigações relativamente longas, estamos falando aí de mais de 10 anos de dívida, então assim, você deve levar em consideração sim, mas você pode olhar para o fundo de uma forma global, quanto que ele rentabiliza, quanto que ele recebe de aluguel, a qualidade do portfólio, né, do HSML 11, que é um portfólio robusto, um portfólio com imóveis bem localizados, imóveis AAA, que atendem classe A, B e C, então acho que você tem que olhar por essa ótica, tá bom? Então esse é o cronograma, né, de amortização, então eles vão começar a pagar essa conta em 2025, 2026, e aí é legal a gente sempre ficar de olho nos rendimentos e como que está o pagamento dessa dívida aí. Por enquanto tá confortável, né, dentro de dependendo da ótica que você olha, né, para o contexto, né, para o fundo imobiliário como um todo, mas você tem que acompanhar essa alavancagem, tá? Tem que ficar de olho nela, tá bom? Bom, o volume de venda a gente vê que vem subindo, né? O fundo imobiliário, como eu falei, oscila um pouco, né? Mas tem esses repiques aqui, mas vai subindo, né? O volume de venda no decorrer dos anos, né? Então é um imóvel que ele é rentável, tá vendo? O NOI dele sofre oscilação, mas tá dentro do que é esperado. A taxa o custo de ocupação dele é um custo relativamente baixo, né? Tá, ó, a taxa de ocupação, então está girando em torno de 10%. A inadimplência é muito baixa, porque é um fundo que ele tem em seu portfólio shoppings classe A, então assim, para que atende público da classe A, então você tem lá a Vivara, você tem grandes lojas, né? Você tem Outback, você tem lojas de alto padrão, então é difícil ter inadimplência, tá bom? A taxa de ocupação ela sempre girou em torno disso, tá vendo? Acima de 90%, às vezes 89%, mas assim, é uma taxa robusta que vai te dar que mostra que a operação ela é resiliente, os espaços estão sempre ocupados, então você vê que é difícil você ter inadimplência, né? Então é bem tranquilo. Tá? Aqui a tipologia de lojas, né, que são as lojas satélites, né, 66% são âncoras, então são lojas grandes, né, que trazem resiliência para o fundo, né. Aí aqui é aquele resuminho que eu coloquei no site, que eu entrei no site da RI, é o mesmo resuminho, tá, que você tem aqui da área bruta locável, né, o número de lojas, o número de vagas no estacionamento, você vê que são shoppings amplos, né, com estacionamento grande, né, esse mapinha aqui é bem legal porque ele traz a localização dos shoppings, né, então no Acre você tem o Via Verde, né, você tem em Maceió
o Pátio Maceió, o Shopping Paralela em Salvador, em Minas, né, o Shopping Uberaba, o Granja Viana, o Tucuruvi, o Super Shopping de Osasco. Então depois, aí aqui também você consegue navegar para fazer um tour nos shoppings, é bem legal, depois você olha com mais calma, vale muito a pena, tá bom? É, o shopping, o shopping Pátio Maceió, né? Que é um shopping, você vê que é amplo, olha essa foto, como eu falei, ele é bem grande, né? Tem um, um número expressivo, né, de lojas, né? Então teve um aumento de 13% em relação ao mês anterior, né, de vendas, né? Então assim, agora chega final de ano, os shoppings realmente vendem mesmo, né? As pessoas vão para o shopping, vão visitar, vão passear, tá? Então aqui tem alguns detalhes dos shoppings que depois vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Para entender um pouco melhor, ver as fotos, né? Ver como foi a evolução de vendas de cada um deles, tá? Aí teve alguns eventos, né, no HSMI, né, no HSI Malls, né, então teve a inauguração da Adidas no Super Shopping de Osasco, é uma loja bem bonita, tô vendo que ocupa um espaço interessante, né, então é uma loja que tem um mix de venda legal, tem um ticket médio, um fluxo de pessoas bacana também, né, eu ainda não fui pessoalmente nesse shopping, mas me parece ser bem bonito, né? Eu fui no shopping Tucuruvi, em alguns shoppings, é bem legal. Se você estiver em São Paulo, vale a pena você dar uma olhadinha. O shopping Tucuruvi, ele é bem icônico, né? Porque ele traz essa arquitetura que eu acho super bonita, né? Ele é um shopping que ele está bem localizado, ele tem interligação com o metrô, então foi uma estratégia muito bem sucedida, né, do HSML comprar esse shopping, né? Então tem lojas lá bacanas, você viu como tem a Pecorino, o Outback, o Coco Bambus, que é um restaurante famoso, né? Então é um shopping bem legal que dá para você se divertir com a sua família, com a comodidade de metrô também, né? No shopping Rio Branco também, ele é um shopping que ele vem melhorando a sua rentabilidade, vem aumentando o percentual de vendas, né? Vem inaugurando lojas, então é um shopping bem localizado lá no Acre, lá faz muito calor, então às vezes as pessoas querem ir passear no shopping para ficar num ambiente agradável, né? Almoçar, se divertir com as suas famílias, né? Teve a inauguração dessa lanchonete do Bahrein Burger Grill, né, que é um restaurante, na verdade, né, com uma rede de gastronomia e lazer originária da região centro-oeste. Então você vê que eles sempre estão inaugurando lojas legais nos shoppings, né? Então é bem bacana. Acho que vale a pena você estudar com mais calma aí o HSML11. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Façam os seus estudos, tá bom? De novo, isso não é uma recomendação de investimento, eu acho que vale a pena você estudar com mais calma. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a RI, manda e-mail para eles são super prontos, eles vão responder para vocês prontamente, tá? E foi assim comigo no começo, eu comprei o HSML11 logo no IPO e foi super legal, eu conversei com o pessoal de RI lá, foi bacana, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente tarde e um ótimo final de semana.